Não há motivo para pânico, diz a ginecologista obstetra Joana Félix ao Lifestyle ao Minuto, sobre o surto em Portugal de parvovírus, o agente que provoca uma condição conhecida por doença da bufetada. Apesar de inofensivo para a maioria dos adultos e das crianças quase nem apresentarem sintomas, é um risco durante a gravidez, podendo provocar malformações e abortos espontâneos até às 20 semanas de gestação. Metade das mulheres portuguesas em idade fértil são imunes ao parvovírus. Ainda assim, Joana Félix lembra que a rapidez com que se detectam grávidas pode fazer a diferença, até porque há um risco significativo de complicações para o feto, incluindo anemia, hidropsia fetal, acumulação anormal de líquidos em diferentes partes do corpo do feto, aborto e morte fetal. O que é o parvovírus? Trata-se de agente viral que pode afetar humanos e animais. Em humanos, o parvovírus B19 é conhecido por causar o eritema infeccioso, também chamado de quinta doença. Para a população em geral, a infecção pelo parvovírus é, na maioria das vezes, assintomática ou apresenta sintomas leves. No entanto, em grávidas, há um risco significativo de complicações para o feto. Como ocorre a transmissão? A transmissão ocorre através de gotículas respiratórias, contato mão-boca, derivados de sangue, transplante de medula óssea ou via transplacentária, isto é, da grávida para o feto. Que medidas devem ser adotadas para prevenir o contágio? Neste caso, acontece mesmo antes de haver sintomas. É difícil de prevenir? Pode ser desafiante, mas é importante adotar cuidados como evitar o contato com gotículas respiratórias, manter uma rigorosa higiene das mãos e evitar situações de risco, especialmente em ambientes com possíveis surtos. Qual o grupo mais vulnerável? Grávidas, imunossuprimidos e pessoas com doenças hematológicas crónicas. A infecção pode ser fatal? Para a população em geral, a infecção pelo parvovírus é, na maioria das vezes, assintomática ou apresenta sintomas leves. No entanto, em grávidas, há um risco significativo de complicações para o feto, incluindo anemia, hidropsia fetal, acumulação anormal de líquidos em diferentes partes do corpo do feto, aborto e morte fetal. E qual o impacto para a restante população? Diria que é relativamente limitado. Segundo a DGS, cerca de 2/3 da população são imunes devido a infecções anteriores. As crianças são as mais sintomáticas. Quanto às grávidas, estima-se que 30 a 40% possam ser suscetíveis à infecção. Embora o parvovírus B19 não represente uma ameaça significativa para a maioria da população, pode ter um impacto negativo nos tais grupos vulneráveis de que lhe falava, como grávidas e imunossuprimidos. Portanto, a consciencialização e medidas de prevenção são importantes para proteger esses grupos específicos. Quer isso dizer que não há motivo para alarme? O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças alertou, em junho, para um número crescente de infecções. Entretanto, a Direção-Geral da Saúde, DGS, deu conta de um aumento substancial de casos e internamentos. Sim, verifica-se desde março um pico de infecções que tem causado algumas complicações nas grávidas, o que levou a DGS a publicar uma orientação para os clínicos em julho. No entanto, não há motivo para pânico para a população geral. Em casos raros, a infecção pode levar a complicações como miocardite, hepatite, anemia, trombocitopenia e outras condições. Desde a pandemia de Covid-19, qualquer surto infeccioso tende a gerar ansiedade na população. Como evitar que se instale o pânico? É fundamental transmitir que a divulgação desta informação visa proteger os grupos de risco, permitindo que possam adotar as medidas preventivas necessárias e procurar ajuda médica, se necessário. Quais os sintomas mais frequentes em crianças? Nas crianças, a infecção pelo parvovírus pode causar eritema infeccioso. Esta condição caracteriza-se por mialgias, dores no corpo, mal-estar geral, febre, cefaleias e diarreia, seguidos de um exantema malar, erupção nas bochechas e exantema no tronco e membros. E nos adultos? Nos adultos, a infecção é frequentemente assintomática, mas pode causar poliartralgia periférica,
que são dores nas articulações das punhos, mãos, tornozelos e pés. Em casos raros, a infecção pode levar a complicações como miocardite, hepatite, anemia, trombocitopenia e outras condições. Qual o período de incubação do vírus? Varia entre 4 e 14 dias. O que devemos fazer perante um diagnóstico de parvovírus? Para a maioria das pessoas, não são necessários cuidados especiais. No entanto, grupos de risco devem consultar o seu médico assistente, uma vez que podem necessitar de vigilância adicional. A rapidez com que se detecta é essencial? Nas grávidas, sim, devido ao risco de anemia grave e morte fetal. Na população geral, não está indicado o teste diagnóstico de rotina. Uma vez que não existe tratamento específico para o parvovírus, quais as recomendações? O foco é, essencialmente, no controle dos sintomas. Por outro lado, se alguém infectado tiver estado em contacto com pessoas dos grupos de risco, deve informá-las. Esses grupos devem estar cientes do aumento das infecções para que possam tomar medidas de prevenção e procurar orientação médica em caso de contato de risco.